Estamos a 7 quilômetros do município, da sede do município de Flores da Cunha, na comunidade de São Martinho, onde se localiza o cemitério mais antigo da colonização italiana. Os primeiros imigrantes chegaram aqui por volta de 1977 e como eles trouxeram a religiosidade bastante forte, a primeira coisa que eles construíam era a igreja, era uma capela, e eles escolhiam um local onde enterrar seus mortos. Eles trouxeram assim como assim uma questão de fé, o próprio São Martinho, né, que é o protetor, que é o santo guerreiro da comunidade. Então, o cemitério de São Martinho foi o primeiro bem tombado como patrimônio histórico do município pelo decreto de lei número 5538 de agosto de 2018. O cemitério, então, Campo Santo do Imigrante, como foi chamado a partir do tombamento, ele na verdade ele se localiza a 56 metros da estrada, no meio de uma mata densa. Foi um dos motivos que ele se manteve até hoje da maneira que ele está. Um dos motivos, porque nós tivemos depois pessoas que cuidaram desse cemitério, né, que mais adiante nós falaremos sobre isso. Então, esse cemitério é todo cercado por uma taipa, toda construída em pedra de basalto. Então, a pedra de basalto era muito comum nessa região, até porque ela é de origem vulcânica, né? Então, ela serviu para dois motivos. O primeiro motivo é que eles precisavam limpar os terrenos para o cultivo. Então, eles tiravam as pedras e com aquelas pedras que eles tiravam dos terrenos, da terra, eles faziam as taipas, né? Pode ver que a taipa, sempre a base é um pouquinho maior. A taipa é muito comum na nossa região e ela só foi substituída a partir do momento que aqui surgiu o arame farpado, o arame liso, né? Que então se faziam as cercas. Ela serviu de divisória, por exemplo, de uma propriedade a outra, ou para cercar animais. Na verdade, de um lado da taipa eram os animais, do outro lado eram as pessoas. O cemitério, então, está dividido em três partes. A primeira parte, o limbo. Nesse limbo eram enterradas crianças que não eram batizadas, adultos suicidas ou que não tinham servido à comunidade. Então, o limbo assim, que foi, na verdade, ele foi muito depois falado pelo Papa Bento XVI, né? Que na verdade ele não tinha muito sentido, né? Porque a criança que não era batizada, por exemplo, ia ficar vagando eternamente, que seria, né, a história do limbo, ficaria vagando eternamente na escuridão, né? Por não ter sido batizada. Então essa parte esse é o limbo, um lugar pequeno. E aqui, entre o limbo e a terra abençoada, que também aqui era abençoado, foram enterrados 40 revolucionários que participaram de um confronto aqui entre São Martinho e Travessão Alfredo da Revolução de 1923. Então essas cruzes, elas foram colocadas aqui pelo Plínio Mioranza. Elas são recentes. Eu me lembro que quando eu era pequena, que nós vinhamos com o meu pai e a minha mãe limpar e o meu avô limpar o cemitério, que nós sempre ajudamos a limpar o cemitério, existiam aqui nesse espaço aqui pequenas cruzes de madeiras assim meio toscas, meio feitas com galhos de árvores. E aos poucos elas foram apodrecendo. Então o meu pai, o Domingos Caldarte e o Plínio acharam por bem demarcar novamente esse território ali onde foram enterrados os revolucionários para que não caísse no esquecimento, né? Então eles fizeram essas cruzes e as colocaram ali, né? E a revolução, como você falou, Lorete, então foi ali na Estrada dos Tropeiros, né? Que é ali justamente entre o Martinho e o Alfredo Chaves, né? E ali houve essa revolução. E nesse embate morreram 40 pessoas, 40 revolucionários. E então esses revolucionários foi decidido que não seriam enterrados no Alfredo. Então eles os trouxeram de forma meio clandestina ali por uma picada e os trouxeram aqui e foram enterrados aqui. E como não cabiam no limbo,
por ser um número grande, tiveram que fazer uma vala grande aqui. Então, eles foram enterrados aqui. Então, a Revolução de 1923, na verdade, ela vai acontecer. Ela é uma continuidade de assuntos não resolvidos lá na Revolução Federalista, né? Então, nós tínhamos no Rio Grande do Sul o Borges de Medeiros, que governava há mais de 20 anos, né? E ele seria considerado até um ditador. Naquele ano, então concorre à eleição ao Assis Brasil. Então se formaram dois grupos, os chimangos, que eram os partidários do Borges de Medeiros, que são, chimango significa ave de rapina, né? Que na Revolução Federalista eles usavam lenços brancos. Aqui, se não me parece, há indícios de que eles usavam lenço verde, no caso, e defendiam o governo, queriam a permanência do Borges de Medeiros, e os maragatos, que queriam então que o Assis Brasil assumisse. Claro que aconteceram as eleições e, como em todo o período da República Velha, existia muita fraude nas eleições. É a época do coronelismo, do voto do cabresto, da política do café com leite, e o estado do Rio Grande do Sul não foi diferente, né? O Assis Brasil perde as eleições e aí eles querem uma recontagem de votos, que isso não vai acontecer, e então se inicia em Passo Fundo e Palmeiras das Missões se inicia então o confronto entre os chimangos e os maragatos. E na verdade esses foram no total 23 confrontos maiores, né? Morreram mais de 1.000 pessoas. Mas no interior do Rio Grande do Sul também aconteciam assim brigas, né, confrontos menores, né, justamente por partidários, né, partidários do Borges de Medeiros, partidários do Assis Brasil. Então as informações que a gente tem é que o meu pai escutou o pai dele falando sobre esse enterro aqui, o meu avô Alberto Caldá teria participado do enterro desses revolucionários aqui, até porque quem teve que abrir a vala para que esses 40 revolucionários fossem enterrados foram as pessoas daqui, e o meu avô participou e ele depois contava para as crianças, para os filhos, e o meu pai guardou esse fato na memória dele, né? E ele foi falando e contando para as pessoas, até que um dia o Plínio Mioranza se interessou de aprofundar essa informação. E aí é que ele, falando com pessoas, encontrou realmente provas de que isso realmente aconteceu. Pessoas que participaram, pessoas até que viram isso acontecendo. E na verdade dizem que, na verdade, por eles estarem vestidos de maneira diferente, né, provavelmente de bombacha, né, e pele mais escura, eles eram considerados negros, que vinham lá de vacaria, né? E na verdade eram luso-brasileiros, né, revolucionários, e como disse a Fátima, né, que mereceriam um estudo um pouco mais aprofundado agora para ver a origem dessas 40 pessoas, né, que foram enterradas aqui, e ninguém nunca mais falou sobre isso, né? Agora então, mexendo no cemitério, com toda essa movimentação, é que surge então a possibilidade de se fazer esse estudo. Até porque são pelo menos 40 famílias que os seus desapareceram na Revolução. E eles nunca mais tiveram notícias, com certeza, desse povo aqui, né? Então é um desafio até, né, para os historiadores do Rio Grande do Sul que trabalham nessa linha ali das revoluções, né, para tentar descobrir quem são esses considerados que indigentes que foram aqui enterrados. Verdade. Né? E na verdade assim terminou a Revolução, né, Fátima? E o que eles foram 10 meses de confronto e terminou a Revolução. E o que eles conseguiram, na verdade, foi uma nova Constituição para o Estado, né? E essa Constituição, então, proibia a reeleição e, por exemplo, o voto que era aberto, porque as pessoas votavam abertamente ali, o candidato e tal, e às vezes, assim, com uma espingarda apontando, na verdade, né? Para que o voto fosse de acordo com o que eles queriam, né? No caso, como aconteceu em todo o período da República, né?
Aqui então nós temos a parte benta do cemitério. Aqui nós temos 21 cruzes ainda inteiras, né? E outras também foram roubadas, né? Foram levadas porque eles faziam ferraduras, ferro de cavalo e tal, né? Então eles buscavam as cruzes no cemitério para facilitar o trabalho, né? E as pessoas eram enterradas aqui em covas, que eram feitas pelos próprios moradores, né? Em covas com 7 palmos de profundidade, porque até os 7 palmos de profundidade a terra era benta, depois não era mais benta. Então são 7 palmos, né? Em que a pessoa era enterrada. Também, se nós olharmos as cruzes, elas são todas cheias de arabesco, mas algumas têm os arabescos assim amarrados com metal, né? Porque ainda não existia solda. Então, as mais recentes, então, elas já são com solda, já são de chapa recortada e com solda. E as pessoas quando morriam, interessante assim que, né? Quando as pessoas morriam, eram feitos assim os caixões, feitos assim artesanalmente, né? Os caixões eram pintados de uma cor escura, né? E com 2 ripas, uma de cada lado, para eles serem depositados na cova. Aí depois tiravam as ripas e fechavam o buraco, a cova, né? E foi assim que, na verdade, aconteceu essa parte aqui dos sepultamentos aqui. E aqui nós temos então um monumento, o único monumento em pedra grés. Então eu convido a Fátima, como é da família, ela vai nos explicar melhor sobre esse monumento de pedra. Eu sou Fátima Caldar Galiotto, eu sou filha do Domingos Caldar, neto do Domênico aqui enterrado. E eu assim sinto a história desse cemitério como uma história que faz parte da minha vida. Porque desde pequenininha, junto com o meu avô, o Nicola de Toffoli, que é descendente do Nicolau, que está aqui enterrado também, nós sempre cuidamos desse cemitério, desde pequenininhos. Eu me lembro que ele ficou abandonado, esse cemitério, por mais de 50 anos, mas a nossa família, de parte do meu pai, Domingos Caldart, e da minha mãe, a Giacomina de Toffoli Caldart, nós sempre viemos todos os anos, por ocasião do dia de mortos, dia 2 de novembro, limpar esse cemitério e arrumar. Então esse cemitério faz parte da minha vida. Queria colocar o porquê que o meu bisavô é o único a ter um monumento de pedra grés nesse cemitério. O seguinte, o meu bisavô tinha 8 filhos e um deles era tropeiro e depois, mais tarde, carreteiro. Ele fazia todo um comércio, inicialmente com mulas e depois com carroças também, onde eles pegavam mercadorias em Barra do Ouro, aquela região ali mais da Serra do Pinto para baixo ali, e eles traziam as mercadorias para cá, como por exemplo rapaduras, aguardente de cana e outras coisas que eles traziam daquela região, até de Pelotas, de Rio Grande, eles traziam coisas para cá e levavam coisas daqui para lá. Então, como esse nosso tio do meu pai, o senhor Carlos Caldart, era tropeiro e carreteiro, ele via ali pela região de São Sebastião do Caí que os cemitérios, eles tinham todos esses monumentos de pedra grés. Então ele resolveu trazer um desses monumentos para colocar na sepultura do pai dele. Então é por isso que a sepultura do meu bisavô tem esse monumento de pedra grés, porque o filho dele, o Carlos, tropeiro e carreteiro, trouxe de lá de São Sebastião do Caí essas pedras. Queria dizer a vocês que ela é feita de 7 pedras. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a base. 7 pedras, todas deslocadas uma da outra. Ó, todas deslocadas uma da outra. E com todo o vento que tem dado, com todas as intempéries, esse monumento nunca se mexeu. E elas são 6 peças totalmente deslocadas uma da outra.